Pessoal, assim, ó, uma coisa que eu tenho certeza que todo fã da DC um dia gostaria de ver é o jogo dos sonhos do Superman. Porque o Superman é o Superman, o personagem mais famoso dentro da DC Comics, e ele nunca teve um jogo realmente muito bom. A gente teve bons jogos e a gente teve jogos péssimos, como o Superman 64. Eu lembro desse jogo, eu aluguei a fita na locadora de jogos e eu tive o desprazer de jogar aquela fase dos anéis lá. E nunca mais, nunca mais. E agora, mais recentemente, a gente teve o anúncio do jogo da Mulher Maravilha e as pessoas começaram a ficar com esperança de novo de ter um jogo do Superman. E quando as pessoas estão com esperança, vem os fãs. E os fãs, eles fazem aquelas coisas maravilhosas. Porque teve um fã do Superman que fez uma modificação na Unreal Engine 5 para colocar o Superman com uma mecânica de voo num jogo super, hiper, mega realista. Então assim, ó, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nesse jogo aí e também vamos comentar sobre um possível jogo do Superman. O que fazer é impossível, o Superman é invencível, não deve fazer um jogo do Superman. Por que que a gente nunca teve um jogo bom do Superman? Bem, tudo isso tá no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos falar um pouco desse jogo. Ele se chama Superman Flight Experience e foi criado por um desenvolvedor de jogos indie que se chama Tyson Butler Boltzmann. Então assim, ó, eu ainda não vi nada do jogo, tem um vídeo de gameplay aqui e tem um link para download. Eu vou reagir primeiro ao vídeo, se eu gostar, daí eu baixo, jogo um pouquinho ali e daí sim eu continuo fazendo esse vídeo. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque obviamente eu gostei. Caraca, mas esses gráficos tão bons, hein? Nossa! Mano, isso é muito realista. Tá, assim, ó. Deu 30 segundos e eu já me convenci que eu tenho que baixar esse negócio pra jogar ele. Então espera um pouquinho aqui. Ok, gente, eu voltei no dia seguinte, porque vocês não têm noção como que foi difícil baixar esse negócio. Eu não sei porquê, mas a pessoa que colocou o jogo teve a brilhante ideia de colocar o jogo no Mediafire. E baixar qualquer coisa no Mediafire já é o fim do mundo. E é um arquivo de 17 GB. Demorou demais, assim, não deu pra fazer no mesmo dia. Mas, gente, valeu muito a pena jogar, porque é muito bonito, velho. Assim, ó, é absolutamente um conceito de jogo. Porque você vai ter ali o Superman, você pode voar nessa cidade que é pra ser Metrópolis, só que assim, ó, você não pode fazer mais nada além disso. A mecânica do voo funciona, ela é muito boa, é muito gostoso de ficar voando com o Superman nesse cenário super, hiper, mega real. Gente, vocês não têm noção, é muito bonito esse jogo. E ele dá aquele gostinho de um jogo do Superman dos sonhos. E obviamente não é o jogo definitivo, porque você não pode fazer nada além de voar. Você não interage com as pessoas, não tem uma mecânica de combate, não tem nada além disso. De certa forma, me lembrou um pouco aquele jogo Fangame do Batman de 89, que a gente mostrou aqui no canal, que a Warner acabou deletando aquele jogo. Mas esse do Superman eu acho que tá mais de boa, porque não tem nenhum símbolo do Superman. É um personagem que tem uma roupa igual ao do Superman, mas não tem nada que associe ao Superman, tipo o S no peito. Então eu acho que o pessoal se precaveu dessa vez. E assim, ó, depois de jogar o jogo, eu tenho algumas considerações. Eu quero um jogo do Superman com esse nível de gráfico. Assim, ó, pra mim não há outro entendimento possível. Tem que fazer um jogo do Superman assim. Assim, velho. Você tem que estar voando pelo Metrópolis e você tem que baixar a câmera e você tem que ver os carros na rua, você tem que ver as pessoas ali, super, hiper, mega realista. Assim, ó, em termos de ambientação, a sensação de voo, esse é o jogo perfeito pro Superman. É isso que um desenvolvedor AAA tem que pensar na hora de fazer um jogo do Superman. Esse conceito prova, pelo menos pra mim, que se você fazer um jogo de Superman, você vai se sentir imerso como Superman. Tem um negócio muito legal que quando você tá voando, se você quiser voar debaixo de uma ponte, você vai debaixo de uma ponte e a sombra projetada da ponte no Superman é tão real. Esses gráficos aí da Unreal Engine 5, rapaz, eles são muito bons. Não, são muito bons, muito bons. E assim, ó, jogando por 5 minutos, o meu computador já tava torrando. Porque é realmente um negócio muito exigente. Ainda mais em 4K, né? Em 4K torra. Mas assim, ó, esse jogo, ele prova que dá pra fazer um negócio de Superman
mas ele prova a parte mais fácil do Superman, que é a mecânica do voo. Todo mundo sabe que a mecânica do voo na hora de fazer um jogo AAA do Superman é a mecânica mais fácil de fazer. Pelo menos pra mim, eu tenho essa sensação. Porque a gente já teve outros jogos grandes que o protagonista pode voar. Pô, é só lembrar agora o jogo mais recente do Dragon Ball Z, Dragon Ball Kakarot, que o Goku sai voando ali, tem todo mundo aberto ali do Dragon Ball. A mecânica de voo é realmente muito parecida. O ponto-chave de um jogo do Superman são as outras mecânicas. E daí aqui eu fiz uma espécie de estudo do que a gente poderia ter. E eu separei aqui por mecânica de combate a questão da vida do Superman, a história e o que fazer com Metrópolis. Na minha opinião, esses são os grandes pilares que você tem que focar e acertar na hora de querer fazer um jogo do Superman. Porque uma das coisas que todo mundo fala num jogo do Superman é a questão de que ele é invencível. Como é que você vai ter uma jogabilidade que o Superman vai ter que enfrentar um capanga do Lex Luthor, sendo que o Superman ele é imune a tiro? É diferente do Batman no Arkham Asylum, que o Batman pode levar um dano de um capanga. Não vai deixar de ser imersivo quando o Batman leva um dano. É muito mais culpa sua do que propriamente do Batman, né? Você está controlando o Batman ali. Mas e quanto ao Superman? Porque o Superman, ao levar um tiro do capanga, não iria sentir nada. Esse sempre foi um ponto que todo mundo reclamou já num jogo do Superman. E como é que as pessoas driblam isso nos jogos do Superman até hoje? Elas simplesmente ignoram e vão na questão da licença poética de estar fazendo um jogo do Superman. Logo, ele teria uma vida e mesmo com capangas aleatórios, ele poderia sofrer dano e poderia morrer. E na minha opinião, nenhum jogo do Superman tratou bem essa questão. E assim, eu não sei, eu acho isso um pouco errado. Eu acho que pra você se sentir como Superman, você tem que ter um jogo que vai dar a possibilidade de você realmente se sentir como Superman. Pô, um cara dá um tiro no Superman, a bala tem que bater nele e voar pra longe. Só assim você realmente vai se sentir como Superman. E eu acho surpreendente que até hoje ninguém nunca fez esse jogo. Então, assim, a minha proposta é você ter um jogo do Superman que, de fato, você começa invencível. Você é o Superman, tá ligado? Você enfrenta capangas, os capangas dão soco em você, você não sente nada. Você enfrenta máquinas do Lex Luthor, as máquinas possuem kryptonita e aí tem uma coisa que pode dar dano e tal. Mas, de uma forma geral, eu faria um jogo que você começa com todas as habilidades do Superman. E todas elas no auge. Superman no auge de suas habilidades, força. E eu, num primeiro momento, realmente não iria me importar com esse negócio da fraqueza do Superman. Mas eu iria envolver a fraqueza do Superman dentro da própria história. Porque assim, ó, no meu jogo hipotético, o Superman começa com todas as habilidades e logo ali no primeiro capítulo, que poderia ser o capítulo do Lex Luthor, o Lex Luthor poderia expor o Superman a algum tipo de fraqueza, como por exemplo, acionar um sol vermelho para tirar temporariamente as habilidades do Superman. E isso deixaria o Superman enfraquecido e ao longo do jogo você vai trabalhando o Superman para reconquistar as próprias habilidades. Tem duas franquias que geralmente costumam fazer isso, que é o Castlevania, o clássico Symphony of the Night. Quando você começa o jogo, o Alucard, ele é invencível. Você dá um golpe e mata todos os bichos ali. Mas logo em seguida que você invade o castelo, a morte chega ali e tira suas habilidades e você passa o jogo inteiro tentando recuperar essas habilidades. Um outro exemplo que acontece isso é a série Metroid. Um jogo do Superman, na minha opinião, tem que ter isso. Você começa super hiper forte, perde as habilidades para alguma coisa que o Lex Luthor faz. A partir daí, você fica vulnerável a ataques de capangas, mas ao longo do jogo você vai subindo de level, ganhando novas habilidades, recuperando a sua força de Superman, até chegar no final do jogo que você é 100% Superman e volta a ser invencível. Gabriel, mas como é que você ia fazer o combate do jogo? Gente, assim, ó, combate num jogo de Superman é um negócio complicado, porque até hoje não tem, assim, um jogo do Superman que tenha um combate legal. Você tem lá os jogos do Super Nintendo, Mega Drive, que são em 2D, né? Tem aquele da morte do Superman, que é um beat 'em up. Quando o Superman fez uma migração pro 3D, nunca teve, assim, ó, um jogo legal do Superman em termos de combate.
era geralmente coisas muito simplificadas. Quando a maioria das pessoas falam em mecânicas de combate num jogo do Superman, a primeira coisa que elas associam é a franquia Batman Arkham e os jogos do Homem-Aranha. Porque são dois jogos extraordinários de super-heróis, os dois te fazem sentir muito bem como os heróis, né, o Batman e o Homem-Aranha, e os dois jogos conseguem aproveitar muito bem o que cada herói tem. O Batman com seus gadgets e o Homem-Aranha com as suas teias. A identidade de cada herói, ela acaba modificando diretamente o gameplay de cada um desses jogos. E beleza, para esses dois jogos eu acho simplesmente perfeito. Mas um jogo de sistema de combo como esses, eu não acho que combina 100% para um jogo do Superman. Eu vou dar aqui só uma sugestão, e se você não concorda, você pode discordar. Mas eu vejo o sistema de combate do Dragon Ball Z Kakarot como um sistema de combate ideal para um jogo do Superman. Porque assim, ó, vamos dar uma olhada no gameplay do Dragon Ball Z Kakarot. Você tem o Goku enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo. Por ser um jogo de RPG de ação, ele tenta ter a emoção dos jogos de RPG clássico, ao mesmo tempo que tem uma dinâmica de interação de personagem e inimigo, sendo uma mistura de jogo de luta com jogo de combo e jogo de tática. Esse é o ideal pra mim do Superman. Um combate do Superman com capangas que vão acontecer numa arena, só que redimensionalizada para aquela luta, onde nessa luta você pode ter consequência de prédios sendo destruídos, você ter uma luta bem dinâmica e forte do Superman. Porque assim, ó, pra você se sentir como Superman, o Superman tem que se movimentar como Superman. Os golpes precisam ser como o do Superman. E assim, ó, olhando vários jogos que poderiam se assemelhar a um jogo do Superman, o Infamous e o Dragon Ball Z Kakarot eu acho que se aproximam mais. Só que o Dragon Ball Z Kakarot, ele tem essa dinâmica de estilo de luta de jogo de Dragon Ball, que na minha opinião, se encaixa muito bem num jogo do Superman. Só que claro, quando você for fazer isso num jogo do Superman, você tem que adaptar os inimigos do jogo. Você não pode colocar um capanga de arminha enfrentando o Superman ali. Tem que ser um cara no Mecha Suit. E uma das alternativas que eu pensei era fazer com que Metrópolis e o próprio mundo fossem invadidas pelo Mongul, querendo transformar a Terra no novo Warworld. Vocês sabem o que é o Warworld dentro da DC? Um planeta artificial onde o Mongul é soberano e ele fica vendo um monte de alienígena lutar entre si lá, e são alienígenas extremamente poderosos. O Superman, se enfrentasse esses alienígenas, considerando que ele vai estar um pouco enfraquecido dentro da nossa história hipotética aqui, ele poderia ter uma luta X1 contra esses caras aí e ser legal. E você poderia colocar vários inimigos ao mesmo tempo, como acontece no Dragon Ball Z Kakarot. E o Dragon Ball Z Kakarot também tem as sub-habilidades e os itens, na qual o jogo do Superman também poderia reaproveitar. Então assim, eu sei que por um combate do Superman, muitas pessoas pensam no Batman Arkham, mas na minha opinião, a melhor inspiração possível seria essa do Dragon Ball Z Kakarot. E eu, inclusive, faria um sistema de level ou de progressão dentro da história, que num primeiro momento você está bem enfraquecido e você não consegue nem voar. E aí, depois que você mata um chefão, você ganha habilidade de voo. Daí, com a habilidade de voo, você pode ir para outros lugares, você enfrenta outros inimigos e você ganha outras habilidades, que vai abrindo o mapa e você iria continuar progredindo na história. Ah, Gabriel, mas isso quer dizer então que não seria só Metrópolis? Então, eu sou meio ousado nas minhas ideias aqui. Na minha opinião, não teria nada mais do que Superman, do que você ter um jogo do Superman que você tá em Metrópolis. E no momento que você recupera as habilidades do voo e você vai ficando mais forte, cada vez mais você pode ir para a estratosfera. Até que chega no limite do jogo, que é ficar no espaço, olhando a Terra de cima, onde você vai poder ver os objetivos das coisas que você tem que fazer. E daí você poderia inclusive ter uma inspiração de No Man's Skies, porque uma das coisas mais legais do No Man's Skies é que você tá no planeta, você pega uma navezinha, e da navezinha, sem nenhum tipo de transição, você chega no espaço. Cara, isso daí é uma coisa que eles deveriam reproduzir no jogo do Superman. Essa sensação. Porque o Superman, ele olha a humanidade do espaço. Você tem que fazer isso no jogo do Superman. Agora, também não adianta nada você fazer isso e limitar o escopo do jogo a apenas Metrópolis. Então, o que eu iria fazer é tentar fazer outros hubs além de Metrópolis. Metrópolis seria uma das cidades que você poderia visitar. Não faria apenas os Estados Unidos.
colocaria ali sim Metrópolis, mas nos outros continentes eu colocaria uma outra cidade, ou então algum lugar relacionado à natureza, uma fortaleza, um bioma que o Superman poderia interagir ali até para dar uma diversidade. Por exemplo, poderia ter todo o mapa do jogo no Polo Norte, um mapa que é debaixo do oceano. Porque aí que tá, eu não quero um jogo de Superman que se limite a Metrópolis. Porque assim, ó, isso vai parecer um pouco duro demais, mas eu não me importo tanto com Metrópolis. Porque pra mim o Superman não é só o que ele faz em Metrópolis. É óbvio que o Superman atua mais em Metrópolis, mas ele atua no mundo inteiro, velho. E eu sei que não dá pra fazer um jogo que o mundo inteiro está ao alcance do Superman, mas a gente limita com escopo e foco. Umas 2 áreas de cidade, umas 2 áreas de bioma, uma área debaixo do oceano, sabe? E aí você vai criando um jogo. E cada uma dessas áreas poderia funcionar mais ou menos como um Metroidvania, onde você vai explorando e ganhando novas habilidades para desbloquear novos lugares e avançar na história conforme você vai descobrindo coisas. De uma forma muito parecida de como funciona a franquia Arkham. Só que o Arkham tá limitado a Gotham. Quando você for fazer um jogo do Superman, você limitar o Superman a Metrópolis, você vai estar cometendo um grande erro. E esse é um erro que todos os outros jogos do Superman no passado cometeram, pelo simples fato que tecnicamente não era possível resolver esses problemas. Hoje dá pra resolver. Hoje você, com um orçamento suficiente, consegue fazer um jogo do Superman que tem Metrópolis, tem uma fase de natureza, tem uma fase do oceano, tem uma fase da Fortaleza da Solidão, tem uma fase do Polo Norte, tem uma fase na China, sei lá, velho. Mas você tem que proporcionar uma experiência global do Superman. Não tem esse negócio de ficar só em Metrópolis. Metrópolis é pouco pra um jogo AAA do Superman. E a gente tá pensando grande, grande. O que esse jogo aí do Superman Flight Experience tá dando é mostrar que dá pra fazer na cidade, mas também dá pra colocar no meio do oceano, no meio de uma floresta, num deserto. Entendeu, gente? O primeiro ato do jogo poderia ser focado em Metrópolis, enquanto o Superman não consegue voar. No momento que o Superman derrota o chefão de Metrópolis e ele consegue progredir todos os eventos dali, ele ganha a habilidade do voo e ele vai pro mapa seguinte, por aí vai, tendo uma experiência de RPG do Superman com um combate estilo Dragon Ball Z Kakarot, com um formato de progressão de item estilo Metroid. Será que eu tô pedindo demais? Eu tenho a sensação que eu tô pedindo demais. Ah, como eu queria ter dinheiro infinito pra colocar todas as ideias que estão na minha cabeça em funcionamento. Seria o jogo perfeito, eu não tenho dúvida. Ah, Gabriel, enquanto esse negócio da vida do Superman ser Metrópolis. Esse negócio da vida do Superman ser a vida da cidade é um conceito que aconteceu de verdade num jogo do Superman Returns lá em 2005, 2006. O problema é que aquele jogo, apesar de ter um conceito legal, ele não foi bem executado. E na minha opinião, esse é um conceito legal, só que eu não iria colocar ele exatamente como eles colocam ali no jogo. Porque quando o jogador joga um jogo e a vida dele depende de situações externas, não necessariamente apenas as coisas que eles estão fazendo dentro do controle dele, isso tende a deixar jogadores ansiosos. E eu falo isso por experiência própria. Eu joguei o Elden Ring agora e toda vez que eu tinha que pausar o jogo e o jogo de fato não pausava, eu ficava ansioso por causa disso. Porque eu gosto do pause, tá ligado? Imagina fazer um jogo do Superman onde só você ficar parado, a barrinha começa a desaparecer porque você não tá fazendo nada. Caraca, que tenso, que tenso. Então, assim, eu não teria esse conceito aí da barrinha de Metrópolis. Mas eu teria uma barrinha de satisfação de cada área do jogo em relação ao quanto que ela já foi salva e grata pelo Superman. Então, cada vez que você salva um civil, faz uma side quest dentro daquele mapa em específico, você enche um pouquinho essa barrinha, o famoso respeito mais do GTA, né? E você vai avançando essa barrinha e ajudando mais aquela área. Talvez quando você chegasse 100% naquela área, você poderia ganhar uma recompensa, você poderia ganhar uma skin diferente do Superman, talvez fechar tudo 100% desse um final diferente no jogo. Não sei aí realmente o que seria, mas eu deixaria a barra de salvamento de resgate dos civis ao controle do jogador. Ele faz se ele quiser e se ele não quiser, tudo bem, ele faz só as missões. Mas é importante o jogador ter esse poder do que ele quer fazer. Pelo menos pra mim, né? Do jeito que eu entendo videogame. Você pode entender completamente diferente e sinta-se livre de comentar aqui. Mas assim, eu sinto que esse vídeo divagou um pouco demais da ideia original.
O jogo Superman Flight Experience é muito legal. Eu acho que todo mundo deveria baixar ele e ter essa experiência de ter um jogo super hiper realista do Superman e você voando no meio de Metrópolis ali. Cara, é demais. Mas tenha em mente que isso daí é uma prova de conceito, e uma prova de conceito que, na minha opinião, prova que dá pra fazer um jogo AAA do Superman que todo mundo iria se interessar. E isso tudo me levou, né, ao pensamento de como que seria o jogo perfeito do Superman. Teria a mecânica de voo exatamente como esse do Superman Flight Experience, mas eu faria com que o Superman de alguma forma perdesse todas as suas habilidades no início do jogo, e ao longo do jogo você iria recuperar essas habilidades a la Symphony of the Night ou um jogo do Metroid. O sistema de combate para mim teria que ser um action RPG no estilo Dragon Ball Z Kakarot, porque eu acho que a única forma de mostrar a sensação do poder do Superman é tendo uma batalha estilo Dragon Ball. E eu simplesmente não consigo pensar outra forma. Qualquer outra forma que me vem na cabeça, eu penso que vai limitar essa experiência de ser Superman. Só consigo ver Dragon Ball Z Kakarot. O Dragon Ball Z Kakarot tem esse sistema de combate muito legal, que pra mim, cara, ia ser demais num jogo de Superman. Obviamente teriam que fazer modificações, mas eu acho que funciona. Colocaria sim um sistema de level e um sistema de progressão de missão de habilidade, que você vai abrindo outros mapas ao redor do mundo para você realmente cuidar do resto da invasão do Mongul no planeta Terra, nas outras áreas ali que ele tá dominando, e o Superman vai atacar ali diretamente. Eu sei que isso é ousado, eu sei que isso é improvável demais de acontecer, talvez eu esteja cego pensando que tudo isso é possível, mas esse é o meu jogo dos sonhos do Superman. Esse é o meu jogo dos sonhos, eu gostaria muito. O principal ponto, na minha opinião, é que o jogo não pode se limitar a Metrópolis. Você tem que estar o Superman em Metrópolis saindo do planeta diário, e se você quiser, você voa pro espaço e você olha para baixo e tá o planeta Terra ali, e teria um monte de indicador ali na Terra onde que você pode voar na sequência para ajudar alguém em perigo. E sem nenhuma transição, o Superman do espaço voando até o local de destino seria a experiência máxima de um jogo de Superman. É isso. E o combate Dragon Ball Z Kakarot. Não esqueçamos o Dragon Ball Z Kakarot, que ele está ali. Ele mostrou como é que se faz. Enfim, eu tô completamente iludido aqui. Isso daqui, gente, é só a minha opinião de uma pessoa que jogou o Superman Flight Experience super animado para comentar ideias que veio na cabeça. Enfim, é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado. E DC, faz o jogo do Superman. Faz o jogo do Superman. E esse foi o nosso vídeo sobre o jogo de fã do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.